Senhor, eu venho diante de Ti neste momento, trazendo cada pessoa que está assistindo agora, cada coração que clicou neste vídeo, porque algo dentro dele disse que precisava estar aqui. E Senhor, Tu sabes que ninguém chega até este momento por acaso. Tu preparaste este encontro entre nós e a Tua presença antes mesmo que o dia amanhecesse. Pai, eu quero começar esta oração falando sobre recomeços, porque sei que muitas pessoas aqui estão precisando recomeçar de alguma forma. Tem gente aqui que perdeu tudo e não sabe como começar de novo. Tem gente que tentou tantas vezes que já não tem mais forças para tentar outra vez. Tem gente que olha para a vida e só vê destroços ao redor. E parece impossível construir algo novo em cima de tantas ruínas. Mas, Senhor, Tu és o Deus dos recomeços. Tu não desperdiças nada, nem mesmo as cinzas, que servem para adubar o novo que Tu vais fazer. Então eu peço agora mesmo, que onde há desistência, Tu plantes esperança, que onde há cansaço, Tu dês fôlego novo, que onde só se vê fim, Tu mostres que é apenas o começo de algo maior. Pai, eu oro especificamente por aqueles que estão enfrentando o vazio de uma perda recente, aqueles que perderam alguém muito amado, e a casa agora parece grande demais e silenciosa demais. Aqueles que ainda põem a mesa esperando que a pessoa chegue, e então lembram que ela não vai mais voltar. Aqueles que acordam de madrugada, e por um segundo esquecem que a pessoa se foi, e então a dor vem de novo, como se fosse a primeira vez. Aqueles que não sabem como viver sem aquela presença, sem aquela voz, sem aquele abraço. Senhor, eu sei que Tu não tiras a dor de uma hora para outra, porque o luto precisa ser vivido e não pulado. Mas eu peço que no meio da dor, essas pessoas sintam Tua presença, de uma forma tão real, que saibam que não estão caminhando sozinhas neste vale escuro. Eu peço que Tu envies pessoas que não tenham medo de sentar em silêncio ao lado de quem chora, que não tentem consertar com palavras vazias, mas que apenas estejam presentes, como Tu estás presente. E Senhor, eu peço também que quando chegar o tempo, Tu tragas cura, não o esquecimento, porque a memória é presente que fica, mas a cura que permite sorrir ao lembrar em vez de só chorar. Pai, eu também levanto diante de Ti aqueles que estão enfrentando o fracasso de um sonho que não se realizou, aqueles que investiram tudo num negócio que faliu, aqueles que estudaram anos para uma carreira que não deu certo, aqueles que planejaram um futuro que desmoronou, aqueles que fizeram tudo certo, mas ainda assim deu errado, e agora carregam um sentimento de fracasso que pesa nos ombros. Senhor, Tu sabes que nem todo sonho que morre estava errado. Às vezes ele precisava morrer para que um sonho maior nascesse. Às vezes, o não que recebemos é proteção contra algo que nos destruiria mais na frente. Às vezes o caminho que se fechou era o caminho errado disfarçado de certo. Então eu peço que Tu deis a essas pessoas a capacidade de olhar para trás e ver Tua mão protegendo, mesmo quando parecia abandono. Que elas consigam separar identidade de resultado, porque elas não são o fracasso. Elas apenas viveram uma experiência que não funcionou. E isso não define quem elas são, nem limita o que ainda podem fazer. E Senhor, eu peço que Tu plantes novos sonhos, sonhos que venham de Ti, e não apenas delas. Sonhos que, quando se realizarem, glorifiquem Teu nome, e não apenas o ego humano. Pai, eu intercedo agora por aqueles que estão carregando culpa pesada demais. Aqueles que fizeram escolhas no passado que agora não podem desfazer. Aqueles que machucaram pessoas que amavam e as palavras não podem ser retiradas. Aqueles que tomaram caminhos errados e as consequências ainda estão cobrando o preço. Aqueles que se arrependeram 1000 vezes, mas a culpa continua sussurrando que não merecem perdão. Aqueles que já pediram perdão a Ti, mas não conseguem perdoar a si mesmos.
Senhor, eu declaro sobre cada um deles que se há confissão, há perdão, que o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer erro do passado, que tu não ficas lembrando deles o que já foi perdoado. Então eles também podem parar de se punir. Eu peço que tu quebres as correntes da culpa que ainda prendem pessoas que já foram perdoadas, que onde há vergonha, tu tragas dignidade restaurada, que onde há condenação, tu proclames absolvição completa, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E se as consequências ainda estão presentes, que tu dê graça para atravessar cada uma delas com a cabeça erguida, sabendo que erros passados não cancelam propósitos futuros. Senhor, eu oro também por aqueles cujos corpos estão cansados, não apenas de uma noite mal dormida, mas de anos carregando peso demais. Aqueles que têm doenças crônicas que roubam a energia e a alegria de viver. Aqueles que acordam com dor e dormem com dor, e já nem lembram como é um dia sem dor. Aqueles que dependem de remédios para funcionar, e têm medo de se tornarem dependentes. Aqueles cujos corpos envelheceram mais rápido que deveriam, por causa de tanto estresse e preocupação. Aqueles que olham no espelho e não reconhecem mais o reflexo. Pai, eu clamo cura, mas também clamo aceitação, porque nem sempre a cura vem do jeito que esperamos. Às vezes a cura não é a remoção da doença, mas a capacidade de viver com qualidade apesar dela. Às vezes o milagre não é o corpo voltar a ser o que era, mas a mente encontrar paz com o que ele se tornou. Então eu peço os dois. Que haja cura física onde for tua vontade, mas que sempre haja cura emocional e espiritual para aceitar o que não pode ser mudado e transformar limitações em sabedoria. Pai, eu levanto diante de ti aqueles que estão enfrentando rejeição, aqueles que foram deixados por quem juraram amor eterno, aqueles que não foram escolhidos para o emprego e a rejeição profissional doeu fundo, aqueles que tentam se encaixar em grupos e sempre ficam de fora, aqueles cujas famílias os rejeitaram por serem diferentes do que esperavam, aqueles que carregam a dor da rejeição desde criança, e isso moldou a forma como veem a si mesmos. Senhor, tu sabes o que é ser rejeitado, então tu entendes essa dor melhor que ninguém, e eu peço que essas pessoas saibam no fundo da alma que a rejeição humana não tem poder sobre o valor que tu dás a elas, que elas foram escolhidas por ti antes da fundação do mundo, que o não que receberam de pessoas não anula o sim que receberam de ti. E Pai, eu peço também que tu as libertes da necessidade de aprovação externa, que elas parem de se contorcer para se encaixar em espaços onde não foram chamadas a estar, que elas encontrem seus lugares, e que lá sejam amadas e aceitas exatamente como são. Senhor, eu intercedo por aqueles que estão presos em ciclos que não conseguem quebrar, aqueles que sempre escolhem as pessoas erradas nos relacionamentos e repetem os mesmos padrões destrutivos, aqueles que sempre sabotam as próprias conquistas quando estão perto de alcançar algo bom, aqueles que prometem a si mesmos que desta vez vai ser diferente, mas sempre acabam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Aqueles que veem os ciclos acontecendo, mas não sabem como pará-los. Pai, eu peço revelação, que tu mostres a raiz desses padrões, porque muitas vezes eles vêm de crenças mentirosas plantadas lá atrás, de feridas antigas que nunca foram tratadas, de mecanismos de defesa que um dia protegeram, mas agora aprisionam. Então eu peço que venha luz onde há sombras, que venha entendimento onde há confusão, que venha cura onde há ferida não cicatrizada, e que os ciclos sejam quebrados, não por força própria, mas pelo teu poder que liberta de verdade. Pai, eu oro por aqueles que estão enfrentando crises de identidade, aqueles que não sabem mais quem são, porque passaram tanto tempo sendo o que os outros esperavam, que perderam a si mesmos, aqueles que construíram a vida inteira em cima de uma carreira ou um relacionamento, e agora que isso acabou não sabem quem são sem aquilo, aqueles que sempre foram definidos por rótulos, de filha, de mãe,
de esposa, de funcionária. E agora que os rótulos mudaram, estão perdidos. Aqueles que fingem tanto que nem sabem mais o que é real e o que é máscara. Senhor, eu peço que Tu os leves de volta para a essência. Que Tu os ajudes a desaprender tudo que não vem de Ti e reaprender quem eles realmente são aos Teus olhos. Que eles descubram dons que estavam escondidos, vocações que foram abafadas, características que foram reprimidas, e que eles tenham coragem de ser autênticos, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas alheias, porque viver a vida de outro é morrer a própria. Pai, eu também levanto aqueles que estão enfrentando traição, aqueles cujos parceiros quebraram votos e confiança, aqueles cujos amigos os apunhalaram pelas costas, aqueles cujos sócios desviaram dinheiro, aqueles cujos familiares espalharam mentiras sobre eles, aqueles que descobriram que pessoas em quem confiavam tinham segundas intenções o tempo todo. Senhor, a dor da traição é uma das mais profundas porque quebra algo que é difícil reconstruir, a capacidade de confiar. Então eu peço primeiro que venha a justiça, que a verdade seja revelada, que os traidores enfrentem consequências justas, porque Tu és Deus de justiça. Mas eu peço também, e principalmente, que os traídos não endureçam seus corações a ponto de não conseguirem mais confiar em ninguém. Que eles consigam separar a pessoa que traiu de todas as outras pessoas que ainda merecem confiança. Que a ferida cure sem deixar uma carapaça tão dura que não permite mais ninguém entrar. Senhor, eu oro por aqueles que perderam a alegria, aqueles que não lembram a última vez que riram de verdade, aqueles para quem tudo virou obrigação pesada e nada mais é prazeroso, aqueles que fazem tudo no automático sem sentir mais nada, aqueles que olham para outros sorrindo e se perguntam como conseguem, quando para eles tudo parece cinza. Pai, eu sei que depressão é real, que ansiedade é real, que às vezes precisa de ajuda profissional e medicação. E isso não é falta de fé. Então eu peço que Tu guies essas pessoas até os recursos certos, sejam terapeutas, sejam psiquiatras, sejam grupos de apoio. Mas junto com a ajuda humana eu peço Tua intervenção divina, que Tu acendas novamente a chama que apagou, que Tu devolvas o gosto pelas pequenas coisas que um dia trouxeram alegria, que aos poucos a cor volte onde só havia cinza, e que a vida volte a valer a pena ser vivida. Pai, eu intercedo agora por aqueles que carregam segredos pesados, aqueles que têm coisas que nunca contaram para ninguém porque têm medo do julgamento, aqueles que vivem com medo de serem descobertos, aqueles que construíram reputações que não correspondem à realidade e agora estão presos na própria mentira, aqueles que foram vítimas, mas carregam vergonha como se fossem culpados. Senhor, eu peço liberdade. Que Tu mostres a essas pessoas que segredos têm poder apenas enquanto ficam no escuro. Que confissão traz leveza mesmo que traga também consequências. Que a verdade liberta mesmo quando dói. E eu peço que Tu prepares pessoas seguras para ouvir esses segredos sem condenar. Pessoas que reflitam Tua graça e não o julgamento humano. E agora, Pai, usando as palavras que Teu Filho nos ensinou, eu oro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, eu termino esta oração declarando que ninguém que ouviu estas palavras sairá daqui do mesmo jeito que entrou, que algo se moveu no mundo espiritual neste momento, que correntes invisíveis foram quebradas, que fardos pesados foram aliviados, que esperanças foram reavivadas, que curas começaram, que propósitos foram relembrados, que a sensação de estar sozinho foi desfeita, porque todos perceberam que Tu estavas aqui o tempo todo. Eu oro e entrego tudo isso, em nome de Jesus Cristo.
o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome que tem autoridade sobre toda doença, toda tristeza, toda prisão, toda maldição e toda obra do inimigo. Amém e amém. Irmãos, recebam agora o que precisam. Creia, entrega, confia, não perca a fé. O Criador, nosso Pai amado e querido, está com você. Fica em paz. O que Deus começou aqui, Ele vai completar. Amém.